Olá, meus queridos, povo de Deus, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube, Falando de Jesus. Esse é o nosso terceiro vídeo. Você que ainda não me segue, ative as notificações, pois assim, quando Deus permitir com que a gente lance mais um vídeo, você seja notificado e juntos podemos, Deus, eu e você, adorar o Senhor Jesus. Amados, se puder, abra sua Bíblia neste momento, no livro de João, capítulo 5, palavra para a gente refletir esta noite. O texto diz: Jesus cura um paralítico de Betesda. João capítulo 5 nos diz: depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque, e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Queridos irmãos, Jesus nos conta uma situação que aconteceu na vida de um homem. Ele não diz qual era a vida de um homem. Jesus, ele nos diz aqui no verso 2 que ele estava à porta das ovelhas. Nesse lugar haviam várias portas, mas Jesus estava ali à porta das ovelhas. E neste lugar existia um tanque em hebreu chamado Betesda. Betesda significa casa de misericórdia. Devido à situação, muitos enfermos ali estavam, mas ainda assim, em determinado tempo, a misericórdia de Deus se fez presente. Seguindo no texto, a gente vê no verso 3, neste jazia a grande multidão de enfermos. Jazia é uma palavra que nos traz a lembrança de jazigo, lugar onde se coloca pessoas que partiram, que faleceram. Então, aos poucos, eles iam ali morrendo. E o que ia morrendo naquele povo? A fé, a esperança, diante da dificuldade, diante da situação, diante do cotidiano. Muitos ali enfermos passando por dificuldades, eles iam jazendo a cada dia, um pouco a cada dia. Nisso existiam cegos, coxos e paralíticos esperando o movimento das águas. E uma das grandes barreiras ou dificuldades, entraves, que este homem enfrentou foi o tempo. A Bíblia diz que ele estava doente há 38 anos, mas não revela qual era a idade. Mas se a gente parar um pouco para raciocinar, pensar, refletir acerca disso, se esse homem tinha 50 anos e estava doente há 38, a gente entende que ele tinha 50 mais 38, 50, 60, 70, 88 anos. Se ele tinha 20 e estava doente há 38, no total 58. Enfim, era muito tempo diante de uma situação, diante de uma enfermidade, diante de uma dificuldade. Eu não sei se você neste momento enfrenta a barreira do tempo na sua vida. Deus lhe fez a promessa e aí a gente espera pela promessa de Deus, sabendo que Ele é poderoso, mas muitas vezes o tempo, a adversidade da situação, das dificuldades faz com que a fé às vezes da gente até diminua. Mas este homem estava naquela situação e um dia Deus decidiu ir lá para encontrá-lo. O mais interessante é que nesse lugar
a Bíblia diz que existia uma multidão, várias pessoas, mas Deus decidiu ir lá para encontrar este homem. Ei, vai chegar o tempo de Deus marcar encontro na vida de pessoas. Aleluia. Deus é aquele que marca encontro. Deus é aquele onde nada passa despercebido. A Bíblia diz que Ele olha para mim e para você com olhos de chama de fogo. Glória. Deus é maravilhoso. E a situação deste homem já era tão difícil que o próprio Jesus, o vendo deitado há muito tempo, perguntou: queres ficar são? Olha a resposta que ele deu, no verso 7. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. A situação desse homem não era só física, também ele era espiritual e já estava afetando o seu lado emocional, mental. Porque diante de tanta adversidade ele já não cria mais, já não tinha fé, já não tinha esperança, já não tinha para ele possibilidade, que ele disse: Senhor, não tem jeito mais não. E traduzindo aqui para nossa linguagem, tem mais jeito não, Senhor. Outra coisa, sempre vem um antes de mim. Em muitas situações as pessoas pensam: não, ele é melhor, ele faz melhor, ele tem o melhor, ele é assim, ele é assado, ele vai na minha frente, ele passa. Deus, ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Na sua vida pode ser hoje, pode ser agora, pode ser instantaneamente, pode ser amanhã, pode ser depois. O tempo ele é de Deus, a vontade ele é de Deus, a ação é de Deus. E quando Deus determina o tempo de acontecer, o tempo acontece para a honra e glória do nome dele. Cabe a mim e a você continuar esperando. Mas, irmão Bruno, não é fácil esperar assim, é verdade. Mesmo crendo num Deus tão poderoso, sendo filho dele, servindo a ele, não é fácil esperar o tempo de uma promessa. Pois a Bíblia diz que o tempo entre a promessa e o cumprimento da promessa existe um processo. E nesse processo muitas vezes a gente fica meio que abalado. Mas saiba que o Jesus que escreveu essa Bíblia, que orientou homens na terra para escrever, é aquele que aumenta a minha e a tua fé neste momento. E ele nos diz: cria em mim, Deus é maravilhoso. No versículo 8 ele diz: Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. E o mais interessante, logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Diante daquela situação, não podia fazer nada no dia de sábado, mas era uma lei, era um protocolo. Não que Jesus ele burla a lei, não. Jesus está acima da lei, está acima de todas as coisas. E ele nos orienta aqui como cidadãs da terra a cumprir as leis, sim. Mas nessa situação, Deus aqui mostrou que ele é poderoso e ele é fiel e ele age no tempo dele e ele está acima da lei. Deus é atemporal. Deus age no tempo esse que pode ser o Cronos, que é o que a gente usa para marcar dias, horas, datas, mas o tempo de Deus é o tempo especial, é o Kairos, e esse Kairos muitas vezes não está em nosso entendimento. A gente quer para agora, a gente quer o instantâneo, a gente está vivendo uma época da modernidade, onde tudo acontece instantaneamente, rapidamente, mas o tempo na minha e na tua vida é o tempo de Deus, e esse tempo de Deus pode ser agora, pode ser hoje, ou pode ser amanhã, pode ser daqui a uma semana, não sabemos, mas o tempo é dele. E a Bíblia diz que este homem tomou a sua cama e andou. No versículo 12 perguntaram-lhe: pois quem é o homem que te disse toma a tua cama e anda? No versículo 13 diz: e o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. No versículo 14 Deus deixa uma mensagem muito importante. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E o verso 15 diz: e aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Tem enfermidade na vida da gente, na minha e na tua vida, que chega porque realmente Deus assim permitiu. Mas tem enfermidade que chega por conta das escolhas que a gente faz, por conta das vidas que a gente quer tomar, por conta de pecado. Saiba que, embora a gente possa ter errado na vida um dia, Jesus é aquele que nos traz, que nos salva, que nos trata e que nos dá uma nova oportunidade. Foi assim com Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes,
Mas ainda assim, Jesus teve misericórdia e um dia marcou um encontro com Pedro. Jesus não desistiu de Pedro. Assim, neste momento, você que ouve, que escuta, que vê esse vídeo, que um dia já sentiu a alegria de servir a Jesus, que um dia o louvou, o adorou, saiu para anunciar, a pregoar o evangelho, mas um dia parou, seja qual foi a situação. Ei, Jesus não esqueceu de ti, Jesus continua te amando, o plano, o projeto de Deus que Ele tem para a tua vida ainda está de pé, mas é necessário que você volte aos braços do Pai. Ele quer cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na tua vida, mas é necessário que você volte aos caminhos de Jesus. Volte para a presença do Pai, nada está perdido. Deus é lindo, Deus é maravilhoso, é poderoso na tua vida. Ei, olha para Jesus, esquece o que estão falando, o que estão apontando, o que estão criticando, o que estão dizendo, o que vão pensar, o que vão dizer. Jesus é o autor e consumador da minha e da tua fé. Não desista de Jesus, porque Jesus não desiste de mim nem de você. Oh, aleluia. Deus é tremendo. Ele é poderoso, Ele é fiel. Talvez você esteja numa situação de se encontrar sozinho, de se encontrar aflito, de achar que não tem mais jeito. Talvez seja uma enfermidade, talvez seja uma dificuldade no seu lar, no seu casamento, na sua família. Ei, seja qual for o problema, Deus é a solução. Ele tem a solução para tudo e para todas as coisas. Nada está perdido. Aceite a Jesus como único e suficiente Salvador. Se você um dia já serviu a Ele, volte para os caminhos do Senhor, porque Ele tem bênçãos e a maior bênção é o Espírito Santo de Deus habitar na minha e na tua vida. Isso é inigualável. Isso tem um valor inestimável, incomensurável, não pode ser nem medido. Aleluia. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Sinta a presença de Deus aí nesse instante. Oh, Deus tremendo. Eu quero orar por você neste momento. Amado Deus, Pai querido, Deus maravilhoso e eterno, obrigado pela tua presença, pela tua graça, pela tua paz, pela tua misericórdia, pela palavra depositada em nosso coração neste momento. Obrigado, Senhor, por nos permitir divulgar esta palavra. Obrigado pela vida de cada um que ouve, que assiste este vídeo. Pai, Tu és grande e maravilhoso. Obrigado por nos ajudar a usar a ferramenta do YouTube para que Teu santo evangelho possa ser proclamado aos quatro cantos deste mundo. Obrigado pela Tua presença, o Teu Santo Espírito habitando dentro de cada um de nós. Tu és maravilhoso, poderoso e fiel. Obrigado por nos preparar para a Tua volta, pois breve acontecerá. Obrigado pela Tua rica e grandiosa palavra, que é a Bíblia Sagrada, eficaz, maravilhosa e poderosa como uma brasa viva nas nossas mãos, na nossa vida, no nosso cotidiano. Obrigado, Senhor, por até aqui ter nos ajudado. Continua conosco em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu querido, minha querida. Que Deus te abençoe grandiosamente. E assim prosseguimos com o nosso canal no YouTube. Ative as notificações, divulgue aí para os seus amigos, seus familiares. E que o Senhor Jesus ele possa crescer na minha e na tua vida a cada dia. Deus te abençoe. Amém.